Beleza, beleza. Começou a gravar. Certinho. Aí, beleza. Então, essa talk ela vai falar sobre algumas boas práticas de aplicações Node. Ela, na verdade, a primeira parte delas é focada em qualquer tipo de aplicação, não necessariamente web. E na segunda parte eu vou focar cada um dos padrões que eu vou citar aplicado ao ambiente Node e quais padrões do Node dá para usar e como resolver. Essa aqui dispensa a apresentação. E a primeira coisa que a gente tem que notar é que software é uma coisa que está propensa a mudar o tempo todo. Adicionar alguma coisa no codebase, adicionar uma feature nova, resolver um bug, ou fazer um refactor, fazer uma shore, alguma coisa assim. E o Martin Fowler tem uma frase que diz que se você tem medo de mudar alguma coisa, aquilo está claramente mal projetado. Aquilo não está testado ou está arquitetado e projetado de um jeito que está difícil de mudar. Se você tem medo de fazer alguma modificação no seu codebase, isso é um sinal grande de que está mal projetado. E como é que a gente faz para projetar código, então, que é facilmente alterável, que é fácil de dar manutenção? E uma das soluções para esse problema é fazer com que seu código siga esses dois conceitos, que é o princípio da responsabilidade única, ou Single Responsibility Principle, e a separação de conceitos, ou Separation of Concerns. Mas quando a gente está falando de programação, o que significa uma responsabilidade? Uma responsabilidade é uma tarefa que uma unidade do seu código se propõe a cumprir. Então, uma unidade aqui ela pode ser uma classe, pode ser um objeto, pode ser um módulo. É uma unidade no sentido de teste unitário, uma parte do seu código, da sua aplicação. Então, quando você tem o princípio da responsabilidade única, cada unidade do seu software ela tem que ter só uma responsabilidade. Então, entre as responsabilidades que a gente pode citar aqui como exemplo é representar um produto, processar uma compra, salvar um usuário no banco, receber requisições de rede. Então, eu tenho um exemplo aqui de 3 responsabilidades de unidades diferentes que estão ali. Receber requisição da página de cadastro do usuário, representar um usuário e salvar esse usuário no banco. Se você prestar bem atenção, essas 3 responsabilidades elas dizem respeito ao usuário. Isso significa que todas essas 3 elas estão dentro do conceito de usuário. Elas são responsabilidades diferentes, mas todas elas aplicadas ao conceito de usuário. Então, quando eu digo separação de conceito, eu penso nesse sentido. Porque é muito comum, principalmente em aplicação Rails, colocar conceito como se fosse controllers, model. Um controller não é um conceito, model não é um conceito. Conceito é uma coisa que se aplica ao domínio da sua aplicação. Mas se você parar para pensar, a gente tem aqui nossas 3 responsabilidades que eu falei ali, receber requisição, representar um conceito e salvar um dado no banco, elas soam como se fossem responsabilidades de categorias muito diferentes. Não sei se vocês concordam, mas receber uma requisição é muito diferente de como funciona representar um conceito ou salvar no banco. Na verdade, o nome que a gente dá isso nem é categoria diferente. O nome disso é uma camada diferente do seu software. Eles não são responsabilidades que pertencem a camadas diferentes. Então, a proposta dessa talk é a principal para seguir o conceito da responsabilidade única e da separação de conceitos é ter uma arquitetura baseada em camadas, onde cada responsabilidade é dividida em camadas e cada camada é dividida em conceitos. Não sei se ficou meio confuso, mas daqui a pouco vai ficar mais claro, eu espero. As arquiteturas geralmente seguem 4 camadas, são que seguem multicamadas, tipo Clean Architecture, Domain Driven Design, Hexagonal Architecture e tudo mais, elas costumam ter 4 camadas do software, que é a camada de domínio, de aplicação, de infraestrutura e de interfaces, ou algumas vezes também chamadas de apresentação. Então, o que é a camada de domínio? Ela é onde ficam as entidades, as regras de negócio do seu software. E ela é a camada mais isolada. Todas as outras camadas não precisam nem saber que essa camada existe. E toda a lógica do seu domínio, do seu negócio, ela fica ali. Então, se você tem tipo, uma aplicação que ela tem usuários e times, e um usuário pode entrar num time, é nessa camada que vai ficar a classe usuário, a classe time. A política que fala se um usuário pode entrar num time. E a camada de domínio, ela vai ser usada pela sua camada de aplicação
para definir as funcionalidades dessa aplicação. Então, os casos de uso realmente eles não estão na camada de domínio, e sim as classes que vão ser usadas para compor um caso de uso, para compor o comportamento da sua aplicação. Nessa camada, é importante notar que eu falei ali, user team, que não deve entrar persistência. Então, por exemplo, uma instância do Active Record, um user do Active Record, não entraria aqui. Porque o Active Record, por mais que em aplicações Rails, por exemplo, costuma-se colocar persistência e lógica de negócio no mesmo arquivo, na mesma classe, isso é mistura de constates. Uma classe está fazendo duas coisas totalmente diferentes. A próxima camada é a camada de aplicação. É onde ela define realmente o comportamento da sua aplicação, as funcionalidades. Por exemplo, se a sua aplicação ela faz insere usuário, consulta usuário, cadastra usuário em time, isso são 3 casos de uso, 3 funcionalidades que são definidos separadamente na camada de aplicação. E a camada de aplicação ela vai fazer a comunicação com todas as camadas abaixo dela, então todas as camadas em volta dela, que seria a camada de domínio e a de infraestrutura, para definir esses casos de uso. Então ela vai fazer a interação entre as unidades de domínio e tratar a camada de infraestrutura como se fosse um adapter dela. Então, por exemplo, vamos supor que a nossa aplicação ela envia e-mails. Na camada de aplicação vai existir uma classe chamada email service. Essa classe, quem usa ela não sabe qual serviço de e-mail que está sendo usado, se é o MailChimp, se é o Mandrill ou alguma coisa do tipo. Ela só sabe que aquela classe envia e-mails. E essa classe email service ela vai comunicar com uma classe da camada de infraestrutura, que eu vou falar daqui a pouco, que lá realmente vai estar a comunicação com a parte externa da aplicação. Então, é nesse sentido que eu quero dizer que ela funciona como um adapter. Então, se você precisar modificar qual biblioteca de e-mail você vai usar e coisa do tipo, essa modificação vai ser feita na camada de aplicação, de modo que ninguém além dela saiba qual serviço de e-mail você está usando. Né? Ninguém além daquele serviço. E como caso de uso, eu posso citar ali, por exemplo, o Joy Team e o Create User, que são classes que realizam aquele caso de uso e vão instanciar um usuário, vão passar para a camada de infraestrutura para aquilo ser persistido no banco. A camada de infraestrutura ela é a que faz comunicação direta com o que está fora da sua aplicação. Ela é a mais baixa das camadas. Então, é na camada de infraestrutura que existe a comunicação direta com o banco de dados, a comunicação direta com o serviço de e-mail, a comunicação direta com gateways de pagamento, serviço de fila, background jobs, isso tudo pertence à camada de infraestrutura, porque a sua camada de domínio não precisa nem saber que isso existe. A sua camada de domínio não precisa saber que existe banco de dados. Ela deve ser tratada como um detalhe de implementação. Então, por exemplo, se você tem um serviço que vem, um dado que vem do banco de dados, e você quer passar com que aquilo venha de um arquivo, venha de uma API externa, isso tem que ser tratado como um detalhe de implementação, de modo que se você alterar alguma coisa na camada de infraestrutura, nenhuma das outras camadas vai saber dessa mudança. Isso não vai impactar em nada, nem os testes, nem a funcionalidade das outras camadas. Um padrão muito usado na camada de infraestrutura é o repository pattern, que é um padrão em que ele encapsula uma coleção de dados para ser tratado realmente como se fosse uma coleção. Então, você vai ter, por exemplo, um user repository que vai se comportar, que vai comunicar com a tabela users do banco de dados, ou vai se conectar e fazer modificações na tabela users e nas tabelas relacionadas a ela. Então, o user repository ele vai fazer essa comunicação e quem usar ele vai tratar aquela classe como se ela fosse uma coleção. Então, você não vai ter um insert, não vai ter um where, você vai ter coisa, por exemplo, isso no sentido de nomear métodos para ser uma coisa mais semântica. No user repository você vai ter uma classe, um método add, por exemplo, que seria para inserir. Porque adicionar nessa coleção, quem está usando ela não precisa saber que ali embaixo tem um SQL, ou que tem uma API externa, ou que tem um Mongo, ou qualquer coisa do tipo. E das 4 camadas, a última delas é a camada de interface de entrada. Ela é todos os pontos de entrada da aplicação, então quando as pessoas falam, por exemplo, você tem que separar a tua aplicação do Rails, o Rails tem que ser só essa parte, tem que ser só a interface de entrada, tem que ser só os controllers ou coisa do tipo, e o resto tem que ser o Ruby. Independente se você vai usar classes do Rails ou não, aquilo não deve estar acoplado com o Rails. Ou com, sei lá, o Node, o Express, ou qualquer coisa do tipo.
Essas são as camadas de entrada. E essa camada ela não deve ter nenhum tipo de lógica ou regra de negócio. Não deve ter condicional que tem tipo, se o usuário é tal tipo de usuário. É aquela velha máxima de máxima, não deve ter lógica no controle. A camada de interface de entrada só vai pegar os dados de entrada, que vem, por exemplo, da URL, ou vem, sei lá, de um campo, qualquer coisa do tipo, passar aquilo para a camada de aplicação vai executar o seu caso de uso, e você pega a resposta. Então, exemplos de unidades da camada de interface de entrada seria controllers, a CLI, uma interface gráfica, caso não seja uma aplicação web, não sei, um WebSocket, um channel do WebSocket, coisa do tipo. Eu espero que não tenha ficado muito confuso essa parte, ela é bem teórica, mas aqui tem um exemplo de fluxo, de como as camadas interagem. Então, a gente vai ter ali, começando ali do lado esquerdo, uma request para /users/new, que vai bater no users controller, que pertence à camada de entrada. Esse controller vai passar para uma classe da camada de aplicação createUser, e a createUser vai, por exemplo, instanciar um modelo do domínio user e passar para o user repository salvar aquilo no banco. A lógica é bem essa, e depois o createUser vai passar a resposta para o users controller, e o users controller vai serializar aquilo do modo como que a entrada pede. Por exemplo, se for uma interface gráfica, você vai lá, preencher uns campos ou imprimir uma janela. Se for um controller, vai gerar um JSON daquela resposta, mas a camada de aplicação não precisa saber como serializar, e a camada de entrada não precisa saber como aqueles dados foram gerados, só precisa saber como serializar eles. Mas como é que isso se aplica realmente ao Node, a exemplos práticos? Porque o que eu falei até agora foi só teoria e pode parecer confuso. Então vamos começar pela camada de domínio. A camada de domínio ela pode ser composta simplesmente por classes comuns do ES 2015 ou ES6, ou pode ser até objetos que são criados só com factor functions normal, ou não sei, para ser uma coisa simples. Então você pode criar classes, você pode usar prototypes, que as classes são isso no final das contas. Sim, você pode usar algum módulo do Node que te auxilie nisso, que te ajuda a criar atributos e tal. Então, alguns exemplos aí tem o structure, o ampersand state e o tcomb. Esse último, o tcomb, ele é bastante usado. E nota que nessa parte não entra tipo, models do Backbone, não entra o Sequelize, não entra o Mongoose. Eu lembro há uns meses atrás que eu perguntei se alguém conhecia alguma lib para modelo de domínio, e eu não lembro quem foi, mas me respondeu sobre o Sequelize. Tipo, na verdade, eu já conhecia o Sequelize, mas o Sequelize não pertence a essa camada. O Sequelize pertence à camada de infraestrutura. Essa classe, essa camada, ela só deveria ter entidades de domínio. Então, um exemplo bem básico de como seria a sua classe user do domínio é simplesmente isso. Sem inserir no banco, só ali suas regras de negócio. Por exemplo, uma classe user que recebe o nome do cara e a idade dele, e tem uma regrinha de negócio ali se ele é maior de idade ou não. É só isso. Isso é uma unidade da sua camada de domínio. Alguns vão ser um pouco mais complexos, mas a ideia é essa. Só realmente classes de domínio. E a camada de aplicação? Geralmente, unidades da camada de aplicação, diferentemente de promises, por exemplo, elas têm mais de duas saídas. As promises sempre têm ou sucesso ou falha. Isso pode servir para alguns casos, mas, em geral, uma coisa da camada de aplicação ela pode ter mais de dois resultados. Por exemplo, você pode ter sucesso, erro interno, sei lá, na hora de inserir, ou erro de validação, ou erro de permissão, ou coisa do tipo. São vários erros diferentes. E você não quer ter que usar uma promise, sei lá, no catch, ficar usando várias condicionais para saber o que lá na camada de entrada, porque a sua camada de entrada não precisa saber qual é a estrutura interna da sua camada de aplicação. Então, se retornar um dado e a sua camada de entrada ficar fazendo condicionais sobre ela, vai quebrar um pouco o conceito de tell don't ask, o conceito de que a camada de entrada não precisa saber o estado interno da aplicação para responder ao que a aplicação respondeu, ao que a aplicação mandou de volta. E um padrão muito comum no mundo de JavaScript que faz esse tipo de comportamento de classe que tem vários tipos de saída é os event emitters. Se a galera tiver alguém aí que não é de Node ou não é muito de JavaScript ou conhece mais ou menos só, e que é um exemplo não aplicado ao Node, mas um exemplo geral de event emitter, por exemplo, um elemento do jQuery ou um componente do Backbone. Você tem um método on que responde a um evento. Quando aquele evento for disparado, você vai passar um callback que vai receber os parâmetros daquele evento e tratar aquilo.
Então, por exemplo, aqui eu tenho uma classe createUser, que tem que estende event emitter. Ela vai receber ali no método execute só os dados do usuário, que veio, por exemplo, da request. O cara vai pegar isso do body, dos parâmetros da request. Que quem vai instanciar esse createUser vai ser a camada de entrada. Vai passar ali, instanciar o usuário, inserir no user repository. Essa parte, por enquanto, ainda não vamos comentar, porque eu ainda não falei como a implementação do repositório. E por mais que a camada de persistência ali, a camada de infraestrutura, use uma promise, quem consome o createUser não precisa saber disso. Então, você vai ver ali que a camada, no resultado ali da inserção do usuário no repositório, eu vou emitir eventos para que a camada de entrada possa simplesmente ouvir aqueles eventos. Vai ser o próximo passo que eu vou falar. Então, ali, meu createUser vai emitir sucesso com o usuário novo, caso der sucesso. Caso der erro de validação, ele vai emitir validation error, passando o erro de validação. E caso for um erro interno, ele vai só emitir error e passar o erro interno que aconteceu. E aí, a camada de infraestrutura, que é o que eu usei ali para implementar aquele repositório, ela não pode deixar que a lógica criada dentro dela vaze para outras camadas. Então, quem consome a camada de infraestrutura, quem consome um repositório, não precisa nem deve saber que dentro daquele repositório ele está sendo implementado com SQL, que está sendo implementado com Mongo, Cassandra ou uma request para fora da sua aplicação. E a ideia é que quem consome um repositório, apesar de não saber como ele é implementado por dentro, tem que saber qual é a interface que ele responde. De modo que, por exemplo, um teste da camada de aplicação, você consiga mocar o seu repositório de uma maneira muito simples. Simplesmente tem lá, não sei se mais alguém aqui entende o conceito de interface, não no sentido de interface gráfica. É como se fosse um contrato que uma classe tem, falando qual é a API externa dela, quais são os métodos públicos que ela responde, quais são os parâmetros que esses métodos públicos aceitam e quais tipos esses métodos públicos respondem. Então, quem usa um repositório não precisa saber o que tem dentro dele, só precisa saber que ele tem um método add, que ele recebe um user, por exemplo, e retorna uma promise. Só isso. Então, aqui, nesse exemplo aqui, a camada de aplicação não sabe o que contém dentro do user repositório, mas sabe que ele tem um método add que recebe um usuário. E exemplo do que pode ser usado aí na camada de infraestrutura é, por exemplo, o Sequelize para se conectar com um banco de dados SQL, o Mongoose para conectar com o Mongo, o NodeMailer para conectar com algum serviço de e-mail externo, tipo o MailChimp, o Queue para conectar, que na verdade é uma lib de background job, assim, parecido com o Sidekick, só que para Node. E aqui um exemplo de implementação de um user repository, por exemplo, eu chamei ele de Sequelize User Repository, mas essa instância vai ser passada só com o nome de User Repository. A classe chama Sequelize porque internamente ela usa Sequelize. Mas a instância dela, que vai ser passada para a camada de aplicação usar, ela vai se chamar só User Repository, porque ele não precisa saber disso. Então, ali na hora de inserir o Sequelize User Repository, eu vou fazer uma condicional para ver se ele é válido, para ver se ele é maior de idade. Caso não seja, eu vou simplesmente retornar uma promise rejeitada com esse erro aí que eu mesmo criei. E ali embaixo, se tiver válido, eu faço a inserção no banco usando o Sequelize. Aquele Sequelize User Model realmente é uma instância de model do Sequelize. Que aí sim eu uso o create, porque o Sequelize User Repository sabe que eu estou usando o SQL. Passo os dados do usuário. E se aquilo for sucesso, eu simplesmente vou retornar ali os data values, que é tipo os valores serializados, assim, só os valores de cada campo, incluindo ID, created at e tal, do usuário, para a camada de aplicação, de modo que ela pegue aquilo e passe para a camada de entrada serializar e mandar de volta para o usuário. Então, essa é a ideia. Por exemplo, aqui eu estou usando o Sequelize. Se eventualmente eu queira deixar de usar o Sequelize e for usar o Kinex, ou for usar o Mongoose, ou algum outro lib de banco de dados, ou se isso aqui for começar a contactar uma API externa usando o Fetch, alguma coisa assim,
quem consome o user repository não precisa saber dessa mudança, desde que a resposta desse repository continue sendo exatamente com a mesma interface que quem consome essa classe estava esperando. E, por último, a camada de entrada com Node. Existem diversas opções que usar, e qual opção que você vai escolher nessa hora, ela não deve influenciar as outras camadas. Então, tipo, putz, eu vou usar o Express, então a minha camada de domínio tem que ser assim, ou a minha camada de aplicação tem que ser assim. Ah, não, vou mudar para o RESTfy, então vou ter que mudar isso na minha camada de aplicação. Se isso está acontecendo, significa que você não está fazendo a separação de conceitos corretamente. Porque você está criando acoplamento entre a camada de entrada com a sua outra camada. Isso não deve acontecer. Mas, de qualquer forma, algumas opções aí de bibliotecas para a camada de entrada no Node é o Express, que é o mais usado hoje em dia, o RESTfy, o Happy, tem alguns outros aqui que eu não coloquei, mas, por exemplo, poderia ter o Socket.io para WebSockets, ou, sei lá, se a sua aplicação não for web, pode ter o Electron para interface gráfica. A ideia, mesmo que não seja interface web, a ideia de separação de conceitos e responsabilidade única, ela se aplica de qualquer forma. Isso tem a ver com desenvolver software e não desenvolver coisas web. Tá aqui um exemplo básico. Agora, aquela hora eu falei que eu ia citar como que o create user é usado. Então, tá aí um exemplo básico. Eu tenho ali meu users controller, que tem um método create, que no meu caso aí eu criei imaginando que ele seria usado pelo Express. Vou instanciar o create user, adicionar os listeners. Os listeners têm que ser adicionados anteriormente, porque caso o execute retorne antes dos listeners serem adicionados, eu vou perder o evento. Então, eu coloco ali cada um dos eventos. E é o que eu fiz lá atrás. Aí eu vou ouvir pelo evento de success. Se o meu create user foi bem sucedido, eu tenho confiança de que aquele user ali é um usuário que eu posso mandar ali o status 201 de created e mandar a minha camada serializar para JSON user. Se deu erro de validação, eu faço ali para mandar o status 400 de bad request e mando aquele erro serializado. Se for erro, mando um 500 e o erro serializado. Repare que aí eu não fico fazendo condicional if error ponto is validation error, if error ponto message igual a validation error. Não preciso disso. A minha camada de entrada não precisa saber a estrutura interna que a minha camada de aplicação retorna. Então, um exemplo, um jeito muito prático que eu encontrei de fazer isso foi justamente usar eventos desse jeito. E dessa forma você se obriga a deixar o seu controle, a sua camada de entrada limpa e não opinada sobre as outras camadas. Sem condicional e sem lógica nenhuma aí. Então, chamar um método on não é exatamente uma lógica. Só que o que eu fiz ali, não sei se vocês notaram, imagino que sim, é que a minha camada de entrada, ela instanciou a minha camada de aplicação manualmente. O problema aí é que essa conexão entre as camadas de maneira manual, ela causa acoplamento. Então, se uma hora a minha implementação ali do create user vir de outro path, ou sei lá, eu vou usar isso em 15 lugares diferentes e eu mudar esse arquivo de lugar, eu vou ter que mudar aqueles 15 arquivos que não require naquele arquivo para apontar para um lugar diferente. E um jeito de resolver isso é usando uma técnica chamada de injeção de dependência. Essa técnica, a ideia dela é bem simples. Toda dependência de uma classe, ela não vai ser instanciada dentro daquela classe. Então, se a minha classe depende de uma classe, se a minha classe X depende de uma classe Y, a minha classe X não vai instanciar a classe Y. Ela vai receber uma instância de Y no construtor de X. Então, no caso do meu users control aqui não é uma classe, mas não necessariamente precisa ser uma classe. Esse create user ele já viria instanciado e a gente só usaria a variável create user. Usando essa técnica de injeção de dependência, de fazer com que minhas dependências sejam injetadas na minha classe, a gente cria um padrão que é conhecido como inversão de controle. Quem vai ter o controle sobre a estratégia interna que uma classe minha vai usar dentro dela é quem chama ela. O controle é passado para quem usa a classe de cima, quem instancia ela. Então, se eu instancio uma classe A, na minha classe A eu instancio uma classe B, eu vou passar a instância de B no construtor de A e dando controle sobre a execução de A para quem instanciou o A.
vai inverter o controle de saber de quem vai saber de onde as dependências vêm. E é importante que, quando você usa a técnica de injeção de dependência, você não cria ainda mais acoplamento. Existem algumas bibliotecas de injeção de dependência que você desacopla o seu código entre si, mas acopla o seu código com a ferramenta de injeção de dependência. A sua ferramenta ela não deve ficar, tipo, você vai receber um objeto que tem o método resolve no teu construtor e chamar ele ali o nome das dependências, que é uma coisa parecida com o que o Angular faz, por exemplo. O Angular, você cria ali os módulos do Angular e você não consegue mais instanciar aquela classe separadamente sem usar o DI do Angular. Você não consegue usar aquela classe normalmente. A sua classe não está desacoplada do Angular, ela só está desacoplada entre si. E eu demorei um bom tempo para me convencer a usar Dependency Injection com o Node, justamente porque eu não sabia nenhuma ferramenta de Dependency Injection para Node que não fosse opinada, que não fosse acoplar ainda mais o meu código. E há uns meses atrás eu conheci essa biblioteca Willix, segundo o autor, é um personagem de algum MOBA que ele joga aí. Esse Willix é uma ferramenta de DI. Eu não falei sobre ela aqui, não tem exemplos sobre ele aqui, mas tem o autor dessa biblioteca, ele tem 3 posts muito bons sobre DI em Node, sobre Dependency Injection em Node, que a partir do segundo ele começa a introduzir como a Willix funciona e como ele é usado e por que ele não acopla as coisas. Então, se vocês quiserem saber mais sobre DI, se interessaram na ideia, eu recomendo ler esses posts. O link para o primeiro post da série ele vai estar no final desses slides. E a ideia é justamente essa. Você vai ter uma biblioteca que, na sua aplicação, ela vai fazer a injeção automática de dependências, baseada nos nomes que você vai seguir e tudo mais, no nome das dependências. E nos seus testes, você não use Dependency Injection automático, você não use o Willix. Você passa as suas dependências manualmente, porque assim fica muito mais simples mocar uma dependência. Em vez de você ficar usando, por exemplo, o sign-on para falar, tipo, tal objeto, stub, tal método, retorna tal coisa, e isso fica muito trabalhoso, porque você tem que ficar limpando o stub toda hora. Por exemplo, se a pessoa usa o Rails, ela não precisa ficar limpando o stub, mas ainda assim, você tem que saber qual a classe que o seu objeto usa internamente e não só com a interface dela. Se você usa Dependency Injection, esse problema simplesmente não existe mais, porque você vai passar um objeto que vai se comportar como você espera dentro da sua classe dependente daquela dependência. Pode ser que essa última parte tenha ficado confusa, porque eu falei muita teoria sem dar exemplos, mas eu recomendo realmente que leiam esses posts sobre o Willix, ou se você não for de Node, se for de Rails, o Sonic, o cara que mexe no DryRB e no ROM, aquele outro worm, ele tem alguns posts bons sobre Dependency Injection com Ruby, com Rails também, eu recomendo a leitura. E um outro ponto importante que eu não citei diretamente hora nenhuma, exceto agora, que usar toda essa ideia de separação por camadas, Dependency Injection, separação de conceitos e Single Responsibility Concept, Principle, na verdade, o princípio da responsabilidade única, é que tudo isso influencia não passou o slide aqui. Influencia na testabilidade do seu código. Fica muito mais simples testar, e não do tipo, eu vou fazer isso só para testar. O fato de ser testável é um bom sinal de que você desacoplou bem o seu teste, e não o contrário. Não eu vou desacoplar para ficar mais fácil de testar. E sim, como está sendo fácil de testar, eu vou assumir que meu teste está bem organizado, que ele está bem separado. Então, se você usa o princípio da responsabilidade única e a separação de conceitos, usar desenvolvimento orientado a testes, usar TDD, ou só escrever testes mesmo, não necessariamente ser uma coisa tão rápida assim quanto o TDD, vai ser muito mais simples. Tem muita gente que acha que DDD é uma coisa meio utópica, ou que dá muito trabalho, ou no Rails ou no Node meus testes demoram muito a rodar, então o TDD não rola. Talvez seja um sinal que os códigos estão acoplados demais. Por exemplo, um teste da sua camada de aplicação, ele não precisa comunicar com o banco de dados. Sim, ele tem um repositório, mas no seu teste, você pode escrever um repositório mocado que
não faz nada, que não bate no banco. De forma que aí aquele método que vai bater no banco do teu repositório, você testa só uma vez, só naquele teste do repositório. Então, no seu teste de aplicação, você não precisa, você simplesmente assume que o seu repositório está funcionando e moca ele no teu teste de repositório, você testa ele corretamente. Caso isso tenha sido, sei lá, muito abstrato, mesmo eu dando alguns exemplos, eu fiz um exemplo prático de um boilerplate, eu coloquei o link encurtado aqui, de aplicação Node. Então, ele já vem com uma aplicaçãozinha básica que insere e consulta usuários, retornando uma API JSON. Ele é bem simplão, assim, mas esse boilerplate não é só um exemplo prático desses exemplos que eu dei agora, dessas técnicas que eu dei agora. Ele também pode ser usado como boilerplate realmente para você já colocar apps em produção. Ele já vem configurado para rodar no modo de desenvolvimento, ele restartar o server para caso der alguma alteração no código. Assim, caso você tenha em modo de produção, ele já vai spawnar várias threads ali da sua aplicação. Caso alguma das threads morrer, ele já vai levantar de novo. Ele já está preparado para rodar testes automatizados e gerar coverage. Ele já está configurado para usar o Awilix como Dependency Injection. Ele já veio configurado para usar o Sequelizer como ORM e usar o Sequelizer CLI para gerar migrations que o Sequelizer suporta, para gerar seed. Então, tipo, realmente, você pode usar já esse boilerplate se você quiser para fazer uma aplicação Node hoje. Ele não é um framework, ele não tem, tipo, bibliotecas próprias e, tipo, um Node Good Practices Express ou blá, blá, blá. Ele é uma coleção de códigos com suas dependências ali, já plugadas direitinho para sair funcionando. Então, e nada está acoplado. Então, putz, eu não quero usar o Express, que é o que vem, eu quero usar o RAP. Você vai lá, mexe na sua camada de entrada e só. O resto da sua aplicação está desacoplado daquilo e não vai sofrer problemas com isso. E, como eu falei, aqui tem alguns outros links a respeito do que eu falei nessa talk. Então, o primeiro ali é um post meu no blog da Code que me inspirou a fazer essa talk, que ele está um pouco mais descritivo do que eu falei aqui. Tem alguns exemplos um pouco mais verbosos. Tem esse post no C2, que é uma wiki de Extreme Programming muito boa. Eu recomendo que você vejam mais artigos deles, mas esse post em específico fala sobre arquitetura em 4 camadas. Tem essa talk bem famosa do Uncle Bob, chamada Architecture de Lost Years, que ele fala justamente isso, sobre, inclusive ele dá umas alfinetadas na galera de Rails, sobre como o pessoal de Rails costuma separar em camadas de maneira bem estranha. E ele fala muito de, tipo, a gente está perdendo um pouco essa coisa de pensar em arquitetura, pensar em desacoplamento de maneira, não só, isso funciona, vou deixar assim, não aquela mentalidade de 88 de show me the code, simplesmente pense antes de montar a arquitetura de uma aplicação. Não é só porque o Rails faz exatamente para você praticão que aquilo vai estar simples e vai escalar bem. Tem um outro post, um outro conteúdo, que é um post do Uncle Bob, chamado The Clean Architecture, que essa é realmente uma arquitetura que ele propõe. Ela é bem parecida com a Hexagonal Architecture, que é uma arquitetura também em 4 camadas, visando essa mesma ideia. As camadas lá têm um nome um pouco diferente. E ali, por último, o primeiro post do Jeff Joey sobre DI e Node. No link, no começo desse post dele vai ter o link para as outras 2 partes. Bom, meio que isso, assim. Eu não sei se ficou confuso. Me informaram aqui que deve faltar uns 3 minutos para acabar. Então, caso alguém tiver dúvida, 2 minutos para acabar. Então, caso alguém tiver dúvida, eu vou estar no canal de desenvolvimento, em vez de se manter aqui. Se a pessoa quiser, sei lá, fazer uma call, porque falar é mais fácil sobre a dúvida, ou alguma discussão, alguma coisa que discorde de mim. Eu não tenho nenhum problema com isso, pode falar no desenvolvimento, pode falar em privado. Bom, é isso, eu espero que tenha ajudado um pouco, espero que eu não tenha confundido mais vocês do que ajudado. Caso tenha confundido, pode vir falar comigo que eu vou tentar clarificar as ideias, talvez eu não tenha explicado tão bem. Bom, é isso, obrigado, pessoal. Bom, é isso aí.